Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alterações circulatórias para mostrar um pouco sobre as nossas lâminas didáticas desse tema. Eu vou começar falando um pouco sobre a congestão pulmonar. Existem diversas doenças que causam um acúmulo de sangue, um aumento de sangue dentro dos vasos sanguíneos, dentro dos vasos sanguíneos de órgãos, algum tecido corporal. Esse aumento de sangue dentro desses vasos define o que a gente chama de hiperemia, que é o que a gente vê macroscopicamente, por exemplo, no processo inflamatório, né? Aquela coloração avermelhada, aquele rubor. Principalmente quando a gente observa em regiões de pele, né? Aquele vermelho quando tem um trauma, um processo inflamatório. E essa hiperemia ela pode ser classificada em hiperemia ativa ou hiperemia passiva. No caso da hiperemia ativa, o que nós temos é a liberação de substâncias vasodilatadoras que promove a dilatação dos vasos e o acúmulo desse sangue. Já a hiperemia passiva, que é o que caracteriza essa congestão pulmonar, é quando a gente tem um acúmulo de sangue devido a algum processo patológico que gera uma alteração vascular. Por exemplo, a presença de alguma trombose em alguma parte do sistema vascular de determinado órgão, por exemplo, o pulmão. E aí essa trombose diminui o retorno venoso e aí, consequentemente, a gente tem esse acúmulo de sangue que fica ali naqueles vasos que não conseguiram fazer esse fluxo adequado do sangue para outros vasos. Então, a gente vê microscopicamente justamente esse acúmulo de sangue aqui. Aqui um vaso que pegou até em corte longitudinal, a gente vê essa presença rica aqui de hemácias. Aqui um outro vaso já em corte transversal, aqui outro, aqui outro, aqui outro. A gente tem uma certa perda da arquitetura tecidual aqui, no caso, a gente não sabe exatamente qual foi a causa dessa congestão pulmonar, né? Mas como eu falei, pode ser por uma trombose, mas também pode ser por outras doenças como insuficiência cardíaca congestiva, né? Que tem uma diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, um acúmulo retrógrado daquele sangue. O coração não bombeia adequadamente o sangue, esse sangue se acumula no coração e, consequentemente, vai se acumulando em todo o sistema vascular até pulmão. Então, aqui de microscópico nós temos isso. Aqui em maior aumento a gente consegue ver muito claramente, né, todos esses pequenos pontos que são as hemácias. Então, as hemácias ali acumuladas dentro do vaso sanguíneo aqui pulmonar. O parênquima pulmonar aqui está cheio de hemorragia, tá? Eu vou falar mais para frente. A próxima lâmina é uma lâmina de edema pulmonar. O edema pulmonar é quando a gente tem um acúmulo de líquido, seja ele exudato ou transudato, né, em espaços alveolares, no caso do edema pulmonar. E também no interstício pulmonar. Devido a esse acúmulo de líquido, o que ocorre é a presença na microscopia desse material rosa claro dentro do espaço alveolar. Todo esse preenchimento aqui de rosa claro é o que define esse edema, né, que a gente não sabe qual foi a causa, mas ele pode ser exudato, né, que é o pus, principalmente no processo infeccioso, ou um transudato. Além disso, além da presença desse tecido, desse material rosa, né, esse material acidófilo, nós temos também uma outra alteração que é o afastamento de alguns elementos, como células, fibras, e aí esses elementos eles ficam mais afastados entre si devido à presença desse líquido no parênquima pulmonar. Aqui, só para exemplificar, é o pulmão normal. Então, nós não observamos esse material acidófilo aqui no espaço intra-alveolar, diferente daqui do edema pulmonar, tá? E assim, o edema pulmonar, ele pode ser consequência de um processo de congestão, né? Porque quando você tem a congestão, uma trombose, você tem ali um aumento da pressão intravascular, né? E o aumento dessa pressão pode culminar nesse extravasamento de líquido para o espaço extravascular, né, para o
no caso aqui do espaço intraalveolar ou do parênquima. O terceiro tipo de alteração vascular que eu trouxe para mostrar para vocês é a trombose. No caso aqui, a trombose arterial. Nós temos aqui a artéria, sendo evidenciada aqui por essa estrutura. Aqui em maior aumento a gente consegue ver melhor. E aí no interior do vaso, nós observamos um grande aglomerado de hemácias. Aqui em maior aumento a gente consegue determinar bem todos esses pontinhos de hemácia. E além das hemácias, o que ocorre quando tem formação de trombo é esse material rosa, né? Vocês podem observar aqui, ó, ele entremeando todas essas hemácias. Esse material ele é constituído de fibrina e é uma característica dos trombos, devido àquela agregação plaquetária, ao acúmulo de hemácias ali naquela região. Você tem essa evolução para fibrina. Geralmente, uma coisa que eu esqueci de falar, geralmente a causa do trombo arterial é, às vezes, um início ali de uma placa de ateroma, né? Pacientes que têm uma dieta rica, né, em lipídio, né, comem muito churrasco, comem muita carne gordurosa, e aí você tem ali aquela formação da placa de ateroma e aquilo pode estimular a formação de um agregado plaquetário e culminar com a formação do trombo arterial. Outro exemplo que eu trouxe de trombose é a trombose venosa. Nesse caso, a formação do trombo não é mais na artéria, e sim em algumas veias. Aqui a gente tem formação de microtrombos, então tem múltiplos trombos sendo formados aqui. Aqui um grande, que a gente consegue ver justamente aquele material que eu falei, né, de fibrina, que é esse material rosa, é um material que a gente chama material amorfo, róseo, né, que é característico mesmo de trombo. Aqui a gente consegue ver, ó, vários microtrombos. Geralmente esse trombo venoso ele ocorre quando a gente tem uma lentificação do fluxo, né, o fluxo venoso. Geralmente por uma alteração anatômica, né, por exemplo, pacientes que têm muitas varizes, aquelas varizes calibrosas, né, que altera o fluxo, aumenta o processo de estase sanguíneo naqueles vasos dos membros inferiores, e aí pode culminar com a formação do trombo. Ou então pessoas que ficam muito tempo com a imobilização das pernas, que fez alguma cirurgia ortopédica, né, que está com gesso na perna. Isso tudo pode culminar. O próximo que eu trouxe de alteração vascular é o infarto. O que é um infarto? O infarto é quando a gente tem uma área de necrose, né, num determinado tecido, pode ser diversos tecidos, nesse caso aqui o coração. E essa área de necrose, ela ocorre por alguma obstrução em algum vaso daquela região que gerou uma isquemia. Não necessariamente obstrução, mas uma redução do fluxo sanguíneo por diversos motivos. E aí gerou um déficit de oxigênio ali naquela região tecidual que estava irrigada por aquele vaso e gerou em alterações celulares, né? Por exemplo, a necrose. Nesse caso aqui, o que nós podemos ver é a necrose de liquefação. Eu trouxe, inclusive, acho que essa mesma imagem em algumas aulas anteriores. Na necrose de liquefação, nós temos uma degradação importante das células, né? Então, a digestão dessas células, aqui, esse depósito desse material rosa claro, caracteriza essa necrose de liquefação. Aqui nós temos restos celulares já sem núcleo, já com a perda praticamente total da forma das fibras musculares. Aqui a gente tem alguns resquícios nucleares, mas observem que praticamente nós não temos mais células nucleadas aqui, caracterizando o processo de isquemia, né, que gerou a necrose. Temos aqui a presença de um inflamatório de um filtrado inflamatório, né, rico em neutrófilos, eosinófilos. E, além disso, além do infarto que pode ocorrer no miocárdio, nós temos também o infarto que pode acontecer nos rins. Nesse caso, também o mecanismo é o mesmo, a gente tem um processo de alteração vascular, que gerou uma área de isquemia e, consequentemente, gerou a necrose.
Nesse caso, o que nós observamos não é a necrose de liquefação, e sim a necrose de coagulação. Qual a diferença de uma para a outra? Aqui aqui a gente tem a presença dos túbulos renais. Se vocês observarem um tecido renal normal, o que a gente vê em algumas partes são justamente esses túbulos renais, aqui em corte transversal. E na necrose a gente tem a preservação de um padrão arquitetural. Então, assim, não que a arquitetura seja idêntica à normal, porque já tem um processo de degradação ali daquelas células, mas lembra muito o tecido normal. Então, a gente consegue delimitar aqui é um túbulo, aqui é outro, mas existem algumas pequenas alterações. Uma dessas alterações é a degradação, a alteração citoplasmática. Então, a gente tem a manutenção daquela arquitetura, porém, existem pequenas alterações ali citoplasmáticas. Também, como eu disse, essas alterações ocorrem por hipóxia, né? E aqui nas alterações nucleares, nós podemos observar, por exemplo, aqui nesses núcleos, a gente tem o que a gente fala de uma coloração nuclear mais pálida, né? Mais opaca, caracterizando o que a gente chama de cariólise, que pode ocorrer nesse processo de necrose de coagulação. Então, aqui a gente tem um exemplo de cariólise, aqui outro, tá bem? O citoplasma aqui, para mostrar melhor para vocês, ele mantém uma forma, mas observem como ele é opaco, ele é acidófilo. Se vocês observarem aqui, eu já tenho um pouco mais de conservação arquitetural do citoplasma. Observem que esse citoplasma ele não é tão acidófilo quanto esse, né? Geralmente, essa manutenção da arquitetura tecidual, ela se mantém por alguns dias e logo em seguida a gente tem a degradação das células, né? Devido a esse processo de isquemia. Um outro tipo de alteração circular são as hemorragias, né? Aqui eu trouxe um exemplo de hemorragia pulmonar. Essa lâmina eu achei muito bonita, porque a gente tem uma quantidade abundante, absurda de hemácias, tá? No espaço de parênquima pulmonar. A gente não vê praticamente nenhuma preservação da arquitetura tecidual. A gente tem uma hemorragia muito abundante mesmo, com algum infiltrado inflamatório, aqui uma quantidade maior de infiltrado. Em maior aumento a gente consegue ver isso, algumas células pulmonares espalhadas no meio de tanta hemorragia. Todos esses pontos arredondados aqui são as hemácias, tá? Que estão aqui no parênquima pulmonar. A hemorragia pulmonar ela pode acontecer principalmente por trauma, né? Um trauma que promove a ruptura de algum vaso sanguíneo. Lembre-se do conceito de hemorragia, que é quando a gente tem extravasamento de sangue dentro do vaso. Então, o vaso ele tem que se romper e esse sangue sair. E aí, esse sangue, no caso, aqui ele está se acumulando no parênquima pulmonar. E a última alteração que eu trouxe é o hematoma, né? Essa lâmina, a estrutura tecidual dela parece ser de um parênquima pulmonar. Existem algumas alterações que dificultam a gente identificar, quando a gente anda na lâmina, né? A gente identificar o tipo tecidual. Mas o que a gente chama atenção aqui é justamente a formação desse hematoma aqui. Toda essa estrutura aqui, ela caracteriza o hematoma, né? O que é o hematoma? É quando a gente tem a formação de uma cavidade com coleção de sangue coagulado dentro de no interior de entre uma parte do corpo, em qualquer parte do corpo. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, esse tecido, a continuação até aqui, e no meio do tecido aí formou uma cavidade. Essa cavidade ela não existe. E essa região aqui é o que a gente chama de espaço subpleural. E aí a gente tem essa formação de hematoma subpleural, né, formando aqui essa cavidade. E aí, pessoal, aqui em maior aumento a gente consegue ver as hemácias, né? Aqui alguns agregados plaquetários. E aí, pessoal, é isso. A nossa última aula vai ser de neoplasias, que vai ser o próximo slide. E eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco sobre as alterações vasculares. E qualquer dúvida, estamos lá no canal da plataforma AVA,
ou podem enviar por e-mail qualquer dúvida. Um abraço, bons estudos para vocês.